Olá, pessoal! Vamos então dar continuidade nesse vídeo aqui à leitura dos romances em ordem cronológica do Machado de Assis. Nós estamos agora no capítulo 17, chamado A Carta. E eu quero convidá-los para me seguir lá no Instagram, @isanovasrodrigues, ok? Então, vamos pro vídeo. Antes de começar a leitura, eu quero lembrá-los que no capítulo anterior o Luiz Alves contou tudo para o Estevão, disse que estava apaixonado por Guiomar, o Estevão ficou puto, tá? E o Luiz Alves, no final do capítulo, recebeu um bilhetinho, recebeu uma cartinha, tá? E esse capítulo aqui, o título é A Carta. Então, vamos ver o que ele vai falar sobre essa carta que o Luiz Alves recebeu no capítulo anterior. Não era preciso reler o papel para entendê-lo, mas olhos amantes deliciam-se com letras namoradas. O papel continha uma palavra única: peça-me, escrita no centro da folha com uma letra fina, elegante, feminina. Luiz Alves olhou algum tempo para o bilhete, primeiramente como namorado, depois como simples observador. A letra não era trêmula, mas parecia ter sido lançada ao papel em hora de comoção. Desta observação, passou Luiz Alves a uma reflexão muito natural. Aquele bilhete, pouco conveniente em quaisquer outras circunstâncias, estava justificado pela declaração que ele próprio fizera à moça alguns dias antes, quando lhe pediu que o conhecesse primeiro e que no dia em que o julgasse digno de o tomar por esposo, ele a ouviria e a acompanharia. Mas se isto era sim uma relação ao bilhete, não era em relação à hora. Que motivo obrigaria a moça de deitar-lhe da janela à meia-noite aquele papel decisivo, eloquente, na mesma sobriedade com que o escrevira? Luiz Alves concluiu que havia alguma razão urgente e, portanto, que era preciso acudir à situação com os meios da situação. Quanto à razão em si, não a pôde descobrir. Ocorreu-lhe o fato, aliás patente, da corte que o sobrinho da baronesa fazia a Guiomar, mas ignorava as circunstâncias que lhe eram relativas e não pôde passar além. Então ele imaginava alguma coisa, né, em relação ao sobrinho da baronesa. Bem, ele recebeu a carta, voltando à carta, né, que a gente fala agora no início do capítulo, e essa carta diz assim: peça-me, com a letra da Guiomar. E ele falou: bem, dá para entender porque eu me declarei para ela já tá sabendo e tal, mas estranhou um pouco, como assim, né, de repente, o que aconteceu? E ele então imaginou que poderia ser algo relacionado ao Jorge, e sim, era, né, a gente ficou sabendo isso nos capítulos anteriores, que o Jorge deu uma de louco e pediu a mão da Guiomar para a baronesa sem o consentimento da Guiomar. Malucão. Então vamos lá. Não direi que Luiz Alves gastasse a noite a cavar fundo no terreno das conjecturas vagas. Não era homem que perdesse tempo em coisas inúteis, e nada mais inútil naquela ocasião do que tentar explicar o que nenhuma explicação podia ter para ele. O que resolveu foi obedecer ao recado da moça, pedi-la sem hesitação nem preâmbulo, mas se o caso lhe não produziu insônia, não deixou de lhe estender a vigília além da hora usual, como era de jeito naquela ocasião solene, sobretudo tratando-se da criatura que, por aqueles tempos, era a inveja e a cobiça de muitos olhos. Luiz Alves não era, como Estevão, um adorável cismador, não se nutria de imaginações e devaneios, alimento que funde pouco ou nada, mas cismou algum tempo, embebeu-se a uma hora numa contemplação ideal da mulher que ele soubera escolher. O sono chegou e o devaneio confundiu-se com um sonho. Guiomar dormiria tão repousadamente como ele dormia à noite, porém, fora-lhe muito mais agitada e amarga, como era natural depois da declaração de Jorge e das insinuações da madrinha. A moça recolhera-se ao quarto logo depois da declaração. As pessoas da casa nada puderam ler-lhe no rosto, salvo a palidez repentina e o rubor que se lhe seguiu, mas logo que ela se achou só, deu toda a expansão aos sentimentos que até ali pudera conter.
O primeiro deles era o despeito. Guiomar sentia-se humilhada com aquela declaração, assim feita de emboscada e sobressalto, para arrancar-se-lhe um consentimento que o coração e a índole repeliam. Então ela se sentia humilhada por não ter sido consultada pelo Jorge, para que o Jorge então pedisse a mão dela em casamento. Como assim? Pede minha mão sem o meu consentimento? Então ela estava se sentindo humilhada por esta situação. Nenhuma consulta, nenhuma autorização prévia. Parecia-lhe que a tratavam como ente absolutamente passivo, sem vontade nem eleição própria, destinando a satisfazer caprichos alheios. As palavras da madrinha desmentiam esta suposição, mas a notícia que ela tinha da resolução da baronesa neste negócio diminuía muito o valor de tais palavras. Se era uma campanha, como dissera a senhora Oswald, queriam constrangê-la com aparências de moderação, e o tempo que lhe deixavam para refletir era o realmente para considerar sozinha consigo, na necessidade de pagar os benefícios que recebera. Não a acusem de ter feito estas reflexões logo que entrou no quarto, com os olhos cintilantes e os lábios frios de cólera. Eram naturais, primeiramente, porque supunha que o seu casamento com Jorge estava deliberado e se realizaria quaisquer que fossem as circunstâncias. Depois, porque a alma dela era melindrosa, não esquecia os benefícios recebidos, mas quisera que eles não lembrassem por meio de uma violência. Fazê-lo era o mesmo que lembrar-lhes em rosto. Olha só então a questão que a gente tem aqui. O Machado de Assis sempre traz, tá? Em várias obras dele, em contos, em romances, esta relação de uma enteada, né, do favor que uma enteada sente por alguém que a acolheu, tá? Então é o caso aqui da Guiomar. A Guiomar sente que ela deve algum tipo de favor para a baronesa, porque aliás ela foi uma moça pobre, né, órfã, ela foi acolhida pela baronesa, né? Então ela sente que ela tem algo que ela deve para a baronesa, tá? E essa relação de enteada tá sempre presente nos livros do Machado de Assis. Aliás, para quem só por título de conhecimento aqui, o Machado de Assis, ele teve essa relação, né, da família dele com uma família rica, que ajudou muito a família dele, tá? Então, por isso que o Machado de Assis coloca essa questão em vários de seus livros. Então, a gente tem aqui a Guiomar achando que deve favores para a baronesa e não querendo contrariar a baronesa. Então, pensa na situação da Guiomar. A Guiomar não quer casar com o Jorge foi metido, pediu a mão dela em casamento com a baronesa e agora ela sente que vai ser obrigada a casar com o Jorge, que tá tudo acabado. É esse o sentimento dela, tá? Então, vamos continuar. Não, murmurou enfim a moça, forçar-me, reduzir-me à condição de simples serva? Nunca! Mas esta cólera apaziguou-se e o coração venceu o coração. Guiomar recordou a constante ternura da baronesa para com ela, a solicitude com que lhe satisfazia os seus menores desejos, que eram ali ordens, e não combinava tamanho amor com a suposta violência que lhe queria fazer. Não tardou em arrepender-se das palavras incoerentes que lhe haviam fugido e dos sentimentos maus que atribuíra ao coração da baronesa. Cruzou as mãos no peito e ergueu o pensamento ao céu, como a pedir-lhe perdão. Guiomar, em meio das seduções da vida, que tantas eram para ela e de todo lhe levavam os olhos, não perdera o sentimento religioso, nem esquecera o que lhe havia ensinado a fé ingênua e pura de sua mãe. Então, ela sentiu uma raiva e falou, não vou, né, deixar que façam isso comigo, me obrigar a casar e tal. Então ela teve ali um momento de cólera, mas ela já se apaziguou e falou, não é bem assim, eu realmente não posso fazer isso com a baronesa e coisa e tal. E a Guiomar lembrou dos ensinamentos da mãe dela, uma mulher muito pacata, muito devota, tá? Que educou a Guiomar e ensinou para a Guiomar os bons modos. Então vamos lá. A cólera acabara, mas veio depois a luta entre a gratidão e o amor, entre o noivo que lhe propunha a afeição da madrinha e o que o seu próprio coração escolhera.
Ela nem ousava tirar as esperanças à baronesa, nem imolar as suas próprias, e uma das duas coisas era preciso que fizesse naquela solene ocasião. O que sentiu e pensou foi longo e cruel, mas se tal duelo podia travar-se-lhe na alma, não era duvidoso o resultado devia ser um. A vontade e a ambição, quando verdadeiramente dominam, pode lutar com outros sentimentos, mas hão de sempre vencer, porque elas são as armas da forte e a vitória dos fortes. Guiomar tinha de decidir por um dos dois homens que lhe propunham o seu destino. Elegeu o que lhe falava ao coração. Então aqui ela está falando que ela precisa escolher entre esses dois homens. O Estevão ela já descartou faz tempo, né? Então quais são esses homens? O Jorge, sobrinho da baronesa, e agora o Luiz Alves. A resposta, porém, não podia a moça demorá-la nem esquivá-la. Não convinha, talvez, prolongar a luta e a dúvida. Quanto isto pensou, veio-lhe ao espírito uma ideia decisiva, a de confessar tudo à madrinha. Hesitou, porém, entre fazê-lo ela própria ou por boca de Luiz Alves, cujas palavras, apontadas acima, trazia escritas na memória. Preferia este meio, mas não lhe bastava proferi-lo, era mister realizá-lo, e para isso só dois modos tinha: escrever-lhe ou falar-lhe. O segundo podia não ser tão pronto e talvez falhasse a ocasião apropriada. Adotou o primeiro e recuou logo. A carta seria mandada por um fâmulo, mas o espírito de Guiomar era a tal ponto sobre si que repeliu semelhante intervenção. A janela estava aberta, dali viu luz na sala de Luiz Alves e a sombra do moço, que passeava de um lado para o outro. Ocorreu-lhe então a ideia que pôs por obra, conforme ficou dito no capítulo anterior. Então foi por isso que ela teve a ideia de enviar a carta, né, para o Luiz Alves, e a gente já sabe o que está escrito na carta. Tal é a história daquela palavra escrita rapidamente numa folha de papel. Apesar da declaração de Luiz Alves e das circunstâncias em que a moça se achou, o leitor facilmente compreenderá que ela não a escreveu sem pelejar consigo mesma, sem vacilar muito entre a repugnância e a necessidade. Afinal, foram vencidos os escrúpulos, que é tanta vez o seu destino deles. A força é dizer que não os vencem nunca de graça, porque eles falam, arrazoam, obstam o mais que podem, mas é vulgar passarem-lhe por cima. A moça, entretanto, apenas lançara a carta, arrependeu-se, a dignidade teve remorsos, a consciência quase a acusava de uma ação vil. Era tarde, a carta chegara ao seu destino. Então ela teve ali um momento, né, que ela foi lá, escreveu aquela cartinha, enviou a carta e depois ela pensou, não devia ter feito isso não, se arrependeu, mas daí já era tarde, né? Na manhã seguinte, a baronesa acordou mais alegre que de costume. Cuidara ver em Guiomar, na noite anterior, alguma coisa que só lhe pareceu enleio natural da situação. Guiomar erguera-se tarde. A manhã estava chuvosa e a madrinha não deu o seu passeio. A moça foi beijar-lhe a mão e a face, como costumava, e receber dela o ósculo materno. O rosto parecia cansado, mas um véu de afetada alegria disfarçava-lhe a expressão natural, a semelhança das posturas de toucador, de maneira que a baronesa, pouco ledora de fisionomias, não discerniu naquela a verdade da impostura. Impostura, digo eu, devendo entender-se que é honesta e reta, porque a intenção da moça não era mais do que não amargurar a madrinha e tirar-lhe motivo a qualquer aflição antecipada. Dormiu bem a minha rainha da Inglaterra? Perguntou senhora Oswald, pondo-lhe familiarmente as mãos nos ombros. A sua rainha da Inglaterra não tem coroa, respondeu Guiomar com um sorriso contrafeito. Pela volta do meio-dia, recebeu a baronesa uma carta de Luiz Alves. Abriu-a e leu-a. O advogado pedia-lhe a mão de Guiomar. Poucas linhas corteses, simples, naturais, feitas por quem parecia senhor da situação. Olha só! Então, no dia seguinte, chega uma carta para a baronesa pedindo a mão de Guiomar. O Luiz Alves, então, foi lá e pediu a mão de Guiomar. Senhora Oswald, disse a baronesa à sua dama de companhia, que se achava na mesma sala. Leia isto. A inglesa obedeceu. Isso não quer dizer nada, observou ela. Quem que observou? Quem que é essa ela? A senhora Oswald, tá?
Isso não quer dizer nada, observou ela depois de alguns instantes. É um pretendente mais, devemos crer, porém, que são muitos e que se os outros não lhe escrevem cartas destas, é porque são menos afoitos. A senhora baronesa pensa que os olhos de sua afilhada são inocentes? Continuou a inglesa sorrindo. Eu cuido que devem estar carregados de crimes e que há mortos. Mas não vê, senhora Oswald, interrompeu a baronesa, que esse homem parece estar autorizado? Então, olha só, a senhora Oswald está querendo, né, tá fazendo ali uma campanha para o Jorge casar com a Guiomar e não o Luiz Alves. Então, quando chega essa carta do Luiz Alves, a baronesa fala, nossa, mas parece que esse cara aqui ele tá autorizado para fazer o pedido. Diferente do Jorge, certo? E a baronesa pensa sobre isso. Senhora Oswald calou-se, como quem refletia, logo depois expôs uma série de argumentos e considerações, se não graves em substância, pelo menos nas roupas com que ela os vestia, umas roupas seriamente britânicas, como as que não talharia melhor a melhor tesoura da Câmara dos Costumes. Toda ela dava ares de um argumento vivo e sem réplica. Havia em seus cabelos, entre louro e branco, toda a rigidez de um silogismo. Cada narina parecia uma ponta de um dilema. A conclusão de tudo é que nada estava perdido e que a felicidade de Jorge era coisa não só possível, mas até provável, uma vez que a baronesa mostrasse era o essencial, certa resolução de ânimo muito útil e até indispensável naquela ocasião. Senhora Oswald oferecia-se para ir chamar a moça imediatamente. Pois vá, vá, disse a baronesa. A inglesa saiu dali e foi ter com Guiomar. Quando a viu de longe, compôs um sorriso e Guiomar, vendo-a sorrir, sentiu como que um movimento interno de repulsa. Venho buscá-la, disse senhora Oswald, para uma coisa que a senhora está longe de imaginar. Guiomar interrogou-a com os olhos. Para casar. Casar, exclamou Guiomar, sem compreender a intenção da mensageira. Nada menos, respondeu ela. Admira-se, não? Também eu e sua madrinha igualmente, mas há quem tenha o mau gosto de aproximar-se por seus belos olhos e afronta de a vir pedir como se pedissem estrelas do céu. Então a senhora Oswald está brava, né? Está se mostrando brava. Não queria que o Luiz Alves fizesse esse pedido. Guiomar compreendeu de que se tratava, olhou desdenhosamente para a inglesa e disse em tom seco e breve: mas conclua, senhora Oswald, a senhora baronesa manda chamá-la. Guiomar dispôs-se a ir ter com a madrinha. A senhora Oswald fê-la parar um instante e com a mais melíflua voz que possuía na escala da garganta disse: toda a felicidade desta casa está em suas mãos. Aqui acaba esse capítulo, mas olha só o que a senhora Oswald está fazendo com a Guiomar. Como ela está na campanha incessante de casar a Guiomar com o Jorge, com o sobrinho da baronesa, então na hora que ela vê que o Luiz Alves manda essa carta, pede a mão da Guiomar também, então ela vai chamar a Guiomar e coloca essa culpa, né, na cabeça, na mente da Guiomar e fala assim: toda a felicidade dessa casa está em suas mãos, para dizer o quê? Meu, se você escolheu o cara errado, você vai trazer a infelicidade para dentro desta casa. E a Guiomar, que já está perturbada com essa situação, ela fica ainda mais perturbada. Aqui terminamos esse capítulo, tá? É o antepenúltimo capítulo do livro e agora vamos para o penúltimo próximo vídeo. Beijos, vocês estão ansiosos para saber, né, com quem que a Guiomar vai ficar? Então, eu também tô. Vamos lá. Beijos, tchau, tchau, até o próximo vídeo.